Fala pessoal, tudo bem? Nessa videoaula vamos falar um pouquinho sobre o conceito de continuidade de curvas. Na videoaula anterior, nós entendemos um pouco como calcular limites de curvas, né? E vimos que o processo do cálculo de limites de curvas ele é bastante natural e, de fato, uma vez que uma curva é uma função, né, que tem uma variável real e que tem valores vetoriais, né? Se for no plano são 2 coordenadas, se for no espaço 3 coordenadas, e vimos que calcular limites de curvas consiste nada mais, nada menos do que calcular o limite de cada uma das coordenadas, e aí é o limite que a gente já estava acostumado lá no cálculo 1. E também lá no cálculo 1 nós entendemos um pouco do conceito de continuidade. E o que nós vimos lá é que uma função, né, f, lá no cálculo 1, né, no cálculo 1, uma função f de R em R, ou seja, uma função real de uma variável real é contínua num certo t0, se acontecerem três coisas, né? Primeiro, então, se. Quais são as três coisas? Então, primeiro, né? Primeira coisa que precisa acontecer, a função tem que estar definida em t0. Então, f de t0 existe. Ela está definida nesse ponto. Essa é a primeira condição. A segunda condição, o limite para quando t tende a t0 dessa função, f de t, também deve existir. E a terceira condição é o limite de f de t, que eu sei que existe, quando t tende a t0, tem que ser igual a f de t0. Isso aqui, na prática, geometricamente, significa que o gráfico dessa função f, lá no plano, lá no R2, ele não apresenta nenhum tipo de salto de descontinuidade nesse ponto t0. E a gente diz que uma função é contínua em todos os... a gente diz que uma função é contínua, melhor dizendo, se ela for contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, isso aqui era lá no cálculo 1. E aqui? Né? E aqui no contexto de curvas. Então, suponha que a gente tem uma curva, eu vou chamar essa curva de alfa. Alfa, uma curva definida em um intervalo da reta com valores em R2. Vou pensar numa curva plana. Se for uma curva no espaço, uma curva com valores em R3, é igualzinho. O que muda é apenas o fato de que a gente tem uma coordenada a mais. E vamos chamar as coordenadas dessa curva de f de t e g de t. Ou seja, essas coordenadas f e g são de fato funções de R em R, do tipo que a gente está acostumado lá do cálculo 1. Então aqui temos uma curva. O que significa dizer que essa curva é contínua num ponto t0 dentro aí do seu domínio. Então, a gente vai dizer que alfa é contínua em um ponto t0 dentro ali do domínio da curva alfa, né? Ou seja, quando eu coloco o t0 já dentro do domínio da curva, então essa primeira condição aqui, ela automaticamente já é satisfeita. O alfa de t0 existe, porque t0 está no domínio dessa curva. Então, a gente diz que ela será contínua nesse t0 se o limite de alfa de t para quando t tende a t0, e aqui nós vimos, né, na videoaula anterior, que esse limite significa calcular o limite de cada uma das coordenadas, então é calcular o limite de f de t para quando t tende a t0, o limite de g de t quando t tende a t0,
e ver qual é o valor desse limite. Se o valor desse limite for igual a alfa de t0, que eu sei que existe, porque o t0 está no domínio dessa curva alfa, então a curva alfa será dita contínua em t0. E a gente diz que a curva é contínua se ela for contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, o conceito de continuidade de curvas, ele, assim como o limite, é exatamente análogo, similar ao conceito de continuidade de funções. E mesmo a noção geométrica é a mesma, né? Ou seja, uma curva que é contínua em todos os pontos do seu domínio é uma curva que, quando eu desenho o seu traço, a sua imagem, suponha que seja algo assim, eu não vejo nesse traço nenhum tipo de descontinuidade, de salto, né? Então aqui o desenho que eu acabei de fazer é o desenho de uma curva que eu posso dizer, essa curva é contínua. Agora, uma curva que né, faz algo assim, né? Isso aqui, e depois ela tem uma descontinuidade aqui, e continua, né? Então, isso aqui é uma curva descontínua. Então, exatamente a mesma noção, né? Assim, não estamos falando de nada diferente aqui do que a gente já está acostumado. Continuidade é aquilo que a gente espera, né? Ser contínuo é algo assim. Isso aqui, para mim, é descontínuo. E é justamente isso que a definição matemática de continuidade tenta descrever. E suponha que a gente tenha, né? Vamos fazer um exemplo aqui só para a gente digerir um pouco melhor esse conceito. Suponha que eu tenha uma curva alfa que é dada assim. Ó. Então, alfa de t, ela tem duas leis diferentes. Ela é at mais b, primeira coordenada dela, e a segunda coordenada dela, 2t ao quadrado menos 1. Mas isso quando o t é menor do que 1. Do t é menor do que 1, a descrição, a parametrização dessa curva, a expressão, a equação vetorial dessa curva é dada por essa expressão. Primeira coordenada at mais b, segunda coordenada 2t ao quadrado menos 1. Agora, para t maior do que 1, ela é dada por primeira coordenada t menos 1, segunda coordenada a menos t vezes b. A e b aqui são números reais fixados, eles não são variáveis. A variável dessa curva é a variável t, é o parâmetro. A e b são constantes, mas são incógnitas, ou seja, são desconhecidas. E a pergunta aqui é, como eu posso definir alfa de 1, né? Ou melhor, antes, será que é possível definir alfa de 1 de modo que, com essa definição para alfa de 1, será que é possível escolher valores de A e de B, de modo que essa curva fique contínua em t igual a 1? Fora do t igual a 1, eu olho para a expressão dessa curva e eu vejo que, poxa, ela é contínua. Isso aqui é uma coisa contínua, isso aqui é uma coisa contínua. Né? Eu não mencionei aqui, mas é bom enfatizar, né? Uma curva é contínua se e somente se todas as suas coordenadas forem contínuas. Então, isso aqui é contínuo, função afim. Isso aqui é contínuo, função quadrática. Então, ela é contínua para t menor que 1. T menos 1 contínua, função afim. A menos tb, contínua, outra função afim. Então, essa curva é contínua para t maior do que 1. Então, como escolher A e B de modo que ela seja contínua, e como definir alfa de 1 de modo que ela seja contínua também em t igual a 1. Isso pode ser possível, pode não ser. Então vejamos, como fazer isso, né? Bom, para ela ser contínua em t igual a 1, eu preciso que isso aqui aconteça. Ó. O limite de alfa de t para quando t tende a 1 tem que ser igual a alfa de 1. Então a primeira coisa, eu preciso que o limite exista. O limite para t tendendo a 1 de alfa de 1, eu preciso que isso exista. Beleza, quando que o limite existe? O limite para t tendendo a 1 existirá se os limites laterais existirem e forem iguais.
Então essa é a primeira coisa que a gente faz. A gente calcula o limite, né? Vamos calcular o limite. Limite para t tendendo a 1 pela esquerda de alfa de t. E ver quanto é que dá esse limite. Bom, para t tendendo a 1 pela esquerda é t menor que 1. Então é a lei, é a primeira lei, essa expressão aqui em cima. Então isso vai ser limite t tendendo a 1 pela esquerda de at mais b 2t ao quadrado menos 1. Aqui não tem determinação, não tem nada, nenhum problema. Calcular esse limite é pura e simplesmente fazer t igual a 1 nessa expressão. Portanto, isso vai dar a mais b, 2 vezes 1 ao quadrado, 2, menos 1, 1. E, da mesma forma, a gente calcula o limite para t tendendo a 1 pela direita. Limite para t tendendo a 1 pela direita de alfa de t vai ser igual. Agora, pela direita é a segunda expressão, porque agora t é maior do que 1. Então, limite para t tendendo a 1 pela direita de t menos 1 a menos t vezes b. E aqui também não tem determinação, é só trocar t por 1 na expressão aí e correr para o abraço, né? Então, se t é 1, fica 0 aqui na primeira coordenada, a menos b na segunda coordenada. E o que eu quero? Eu quero que esse limite exista, ou seja, eu quero que os limites laterais coincidam. Então, eu quero que esses dois vetores sejam iguais. Agora, esses dois vetores serão iguais se e somente se a primeira coordenada for igual à primeira coordenada de baixo, né, e a segunda coordenada lá em cima for igual à segunda coordenada lá embaixo. Ou seja, isso aqui implica, então, isso implica que a mais b deve ser 0 e a menos b deve ser 1. Só assim para esses dois vetores serem iguais. E agora eu vejo se eu encontro A e B que satisfazem essas duas condições e rapidinho a gente vai perceber que a solução para esse sistema linear com duas equações e duas incógnitas é dada por A igual a meio, e B igual a menos meio. Portanto, se A é meio e B é meio, então, e B é menos meio, aqui deu uma cortadinha, eu vou, para não ter que mexer aqui na minha folha, vou só colocar aqui embaixo, B igual a menos meio. Então, se A é meio e B é menos meio, o limite existe. Agora, eu vejo, beleza, então, se eu vou escolher A igual a meio, B igual a menos meio, o limite vai existir. Eu quero que ela seja contínua em 1. É agora que eu escolho o valor para alfa de 1. O valor para alfa de 1 vai ser justamente o valor do limite que eu sei que existe se a escolha para A e B for essa. Ou seja, então portanto, aqui embaixo, portanto, alfa de 1 deve ser igual ao limite para t tendendo a 1 de alfa de t, e esse limite você pode usar tanto a expressão de cima quanto a de baixo, o valor vai dar o mesmo, se você usar A como sendo meio e B como sendo menos meio. Eu vou usar, por exemplo, a expressão de baixo. Então, vai ficar t tendendo a 1, então t menos 1 é 0, trocando aqui, né? 0, A é meio, B é menos meio. Se t é 1, isso vai ficar meio menos menos meio, ou seja, meio mais meio, que é igual a 1. Então, esse é o valor de alfa de 1. Alfa de 1 deve ser 0,1, para que, e a escolha de A e de B deve ser essa, para que essa curva seja contínua no ponto 1. Então, por essa videoaula é isso, espero que tenha ajudado, espero que tenha clareado aí as ideias. Contem com a gente sempre, eu repito isso aqui em cada videoaula.
estamos juntos, vamos caminhar juntos, vamos passar por essa aventura do aprendizado da maneira mais leve, produtiva, agradável e vamos juntos. Até o próximo vídeo, gente. Até mais.